aplicado na prática para a cidade, né, Tiago Prudente? Sem dúvida nenhuma. Essas viagens têm uma importância, além do mais, porque estão aí reunidos o reitor da PUC Campinas e também o reitor da Unicamp, as nossas duas grandes universidades aqui na cidade. E sem dúvida nenhuma é importante que haja essa troca com cidades de outros países, para que a gente possa ver na prática projetos que foram implantados e que podem ser implantados na cidade. Então, sem dúvida nenhuma, essas viagens são importantes, ainda mais com a intermediação do poder público, que é quem pode implantar muitas dessas políticas. Mas eu aproveito para fazer uma crítica que não é só ao governo Dário Saad, mas isso de muito tempo aqui na cidade de Campinas. E eu acho que você também vai perceber isso, Heitor. A gente tem grandes universidades aqui, não só a PUC, não só a Unicamp, mas eu vejo muito pouco dessas universidades na cidade. Eu vejo muito pouco do trabalho que é desenvolvido nos polos tecnológicos da cidade. Campinas é o maior polo tecnológico da América Latina, mas eu vejo isso muito pouco na nossa cidade. Eu vejo muito pouco desses projetos inovadores sendo implantados na cidade de Campinas. Até pouco tempo, foi o governo Dário que implantou, a Zona Azul aqui era de papel. Então, assim, é um negócio impressionante. Cadê as soluções que são desenvolvidas para cidades nessas universidades sendo implantadas em Campinas? Campinas tem que ser o berço, tem que ser o local onde esses projetos pioneiros sejam implantados. A cidade precisa estar conectada com as suas universidades. A Unicamp foi criada por uma demanda dos campineiros. A Unicamp foi uma demanda de muito tempo da cidade. Então, as universidades precisam se conectar e eu espero que essa ligação que o prefeito está fazendo entre as universidades nessa viagem também se concretize em projetos para a cidade. Porque quem conhece minimamente as universidades de Campinas entende que são inúmeros projetos pioneiros que são feitos nas universidades, nos polos tecnológicos que a gente tem aqui, nos laboratórios de última tecnologia que se tem aqui. A gente tem o acelerador de partículas, o síncrotron, aqui, que é o Sirius, que é o único do hemisfério sul do planeta, e parece que as coisas que são desenvolvidas nesses laboratórios vão para todas as partes do país, mas Campinas não é utilizada para o lançamento desses projetos. É preciso a intensificação e a união das universidades para que a nossa cidade seja realmente um polo tecnológico, mas não só dos laboratórios, mas que também esteja implantado no dia a dia da população que vive aqui, porque sem dúvida nenhuma aí Campinas vai dar um salto em frente às outras cidades, porque a nossa tecnologia aqui, que é desenvolvida aqui, tem que ser implantada aqui. Não sei se você concorda comigo, Heitor, mas eu sempre senti esse distanciamento entre o poder público de Campinas e todo o poderio tecnológico que os laboratórios desenvolvem por aqui. A sensação que eu tenho é que só lembram do potencial da Unicamp, da PUC Campinas, de outras universidades, em época de eleição, quando se fala sobre investimento em tecnologia, sobre a capacidade intelectual que Campinas tem, mas cada universidade basicamente tem que fazer o seu próprio caminho para que esses projetos ganhem visibilidade, para que esses projetos cheguem muitas vezes ao Ministério de Ciência e Tecnologia. De fato, me parece algo que, como muitas vezes não é tão popular, projetos que às vezes dependem de muitos anos, porque quando a gente fala de uma pesquisa de uma universidade, muitas vezes ela não é colocada em prática já daqui a meses, nem daqui a poucos anos. É uma pesquisa de médio e longo prazo e as universidades, uma delas, como você citou aí, que estão também nesse evento, uma delas é particular, que é a PUC, a outra é estadual. Mas quem traz o ganho de tudo isso é a cidade de Campinas. Quem acaba se beneficiando e tendo uma imagem de cidade também com projeção nacional e, por que não, mundial, é Campinas. E quem está no poder público pode, de alguma forma, também colaborar, nem que seja facilitando a divulgação. Então, acho sim interessante esse tipo de evento, acho sim interessante ter a presença também dos reitores, porque eles podem explicar muito melhor até o que está sendo feito em Campinas para as autoridades fora do país e por que não buscar esse tipo de investimento para que haja um crescimento também nessa capacidade intelectual que Campinas sempre teve, mas nem sempre soube se vender ou talvez não tenha
essa iniciativa, como quem sabe agora com essa reunião isso possa acontecer. Agora, visitas de autoridades a eventos sempre geram algum tipo de discussão. Nesse caso do prefeito de Campinas, talvez tenha aquela conversa de que o Dário está viajando, tá curtindo o país espanhol. Isso daí é normal também para qualquer evento. Mas teve um evento nesse final de semana com a participação de uma autoridade que gerou no mínimo um estranhamento. Estou falando do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que visitou uma feira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, na cidade de São Paulo. Ele, além de vice-presidente, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E Alckmin elogiou o trabalho feito nos acampamentos e assentamentos do movimento e sugeriu não ser papel da Câmara dos Deputados investigar invasões de terra promovidas pelo Movimento Sem Terra. Isso por conta da Comissão Parlamentar de Inquérito que está na iminência de ter o início dos seus trabalhos. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin nessa visita a uma feira do MST. Eu sou muito cauteloso com essa história de CPI. Tá? Nós precisamos de mais Montesquieu e menos Conan Doyle. O trabalho do legislativo é legiferante, não é policialesco. Você já tem muitos órgãos de fiscalização. Tem TCU, tem Ministério Público, tem Controladoria, tem Corregedoria. Função precípua é legiferante, é legislar bem, aperfeiçoar o modelo legislativo, aprofundar no debate, são questões complexas. Quando ele cita precisamos de mais Montesquieu e menos Conan Doyle, ele está se referindo a dois gênios da humanidade. Montesquieu foi um filósofo pensador do iluminismo francês e é considerado um dos criadores da filosofia da história, sendo a maior contribuição teórica de Montesquieu a separação dos poderes estatais entre executivo, legislativo e judiciário. E quando ele cita Conan Doyle, é Arthur Conan Doyle a quem ele está se referindo, um gênio da literatura, um escritor, médico escocês, autor principalmente dos livros com o personagem Sherlock Holmes. Então ele está dizendo que é preciso ter mais independência entre os poderes do que essa vontade de sair caçando bruxas, procurando crimes, procurando algo para ser investigado. No caso, ele está citando, obviamente, a Câmara Federal. Primeiro que a presença do vice-presidente da República nesse evento me parece algo democrático, republicano. Ele está representando um governo que sempre deu abertura a esse tipo de pauta em um local onde não era exatamente um assentamento, mas sim a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu no Parque da Água Branca, na capital paulista, com presença de artistas, com muita gente que não é ligada ao movimento, mas de certa forma é simpatizante. E ao citar a CPI, ele diz que uma coisa é legislar, a outra coisa é sair investigando como o Arthur Conan Doyle. Mas também não é parte do trabalho dos deputados a fiscalização, a investigação. Como é que você avalia essa visita, Tiago Prudente, de um político que sempre foi, se não contrário, distante das pautas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, uma vez governador de São Paulo, e agora faz essa aproximação também como parte das estratégias de diálogo do governo Lula? Vamos lá. O Alckmin estava no evento representando o presidente Lula. O convite inicial foi para o presidente Lula não pôde ir e pediu para que o vice fosse representá-lo nesse evento. Querendo ou não, ele é o vice-presidente da República. Então, quando o presidente não está, ele é o segundo em comando. Bom, dito isso, nesse evento em que o Alckmin participou, é claro que o Alckmin é conhecido quando era governador de São Paulo por tolerância zero às invasões, mas isso sempre foi no discurso, porque se você for lá para o Pontal do Paranapanema, por exemplo, a gente sempre teve lá
disputa por terras no estado de São Paulo, então em outras regiões do estado também. Bom, dito isso, a gente coloca o seguinte: nessa feira do MST, eu vou dizer para você, Heitor, que os organizadores ficaram contentes com a presença do vice-presidente, mas nas redes sociais postaram uma foto de Geraldo Alckmin na feira. E muitas pessoas ligadas ao MST não gostaram muito da presença do vice-presidente. Então é o seguinte, não agradou nem muita gente do MST e nem gente do agro. Teve alguns deputados que disseram que o governo rompeu pontes com o agro, que se posicionou do lado que está. Mas isso é retórica política, porque a gente sabe que o governo é quem detém as linhas de crédito, então o agro mais pragmático está com o governo e está lá para ver o Brasil crescer, independentemente da esfera política do governo. Parece algo contraditório para o Alckmin? Parece, porque a gente vê um discurso dele de muitos anos referente contra invasões de terra. Só que eu sempre pontuo isso, e independentemente do governo, se fosse Bolsonaro, se fosse Lula, os políticos têm direito de mudar de posição. Isso é natural, interpretar de uma outra maneira, como nós também temos o direito de mudar de posição quando a gente se vê diante de novas informações. A opinião, ela é mutável diante dos fatos, e isso é natural para qualquer um de nós. E eu não sei nem se é esse o caso, eu acho que é mais uma questão política. Por que política? Uma investigação na Câmara dos Deputados, de uma CPI do MST, vai desgastar o governo. Então, quando o Alckmin fala isso, Heitor, é basicamente isso. Ele está fazendo política de governo, que é tentar desmobilizar a CPI, que pode causar problemas ao governo que ele faz parte. Então é mais um pragmatismo político do que, propriamente dito, uma opinião, algo que Alckmin, acho que acredita no seu cerne ali. Pelo menos eu vejo dessa maneira, mas ele está agindo como um político pragmático nessa questão, e cumprindo também um papel republicano. Por que eu digo um papel republicano? É o que você destacou, é uma feira nacional ligado ao movimento Sem Terra, que é um movimento que existe e foi realizado no Parque Água Branca, assim como feiras do agronegócio também são realizadas. Independentemente da opinião das pessoas quanto a essa questão, é um evento que acontece e há participação de políticos de ambos os lados. Se for assim, político não pode participar de nenhuma das feiras. A gente tem que ser muito claro com isso. Então não pode ter participação de política nem de um lado nem do outro, porque há também ali produtores familiares que expõem nessa feira que é ligada ao Movimento Sem Terra, produtores familiares que estão aí trabalhando também. Então é um assunto muito delicado, eu não estou entrando nem no mérito se deve ou se não deve, eu só estou tentando equalizar aqui para tentar explicar e analisar essa presença do vice-presidente. Primeiro, que foi substituir o Lula. Segundo, que eu acho que é mais uma posição pragmática do que propriamente dito que o Alckmin pensa ou não. Talvez ele tenha mudado de opinião e é um direito dele, mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. 10h49, Manhã Bandeirantes segue atualizando o trânsito para você que me ouve em AM 1170 FM 85.7. Falei há pouco sobre um congestionamento, uma lentidão que acontece na rodovia Dom Pedro em função de um acidente registrado no quilômetro 128, pouco antes do trevo da Leroy Merlin, para um motorista que está chegando a Campinas. Isso ainda gera lentidão no local, mas tem um outro ponto também da Dom Pedro com dificuldade para o motorista. Em Valinhos, por conta de um caminhão quebrado. Isso ocupa a faixa da direita no quilômetro 115, na pista sentido Jacareí. O congestionamento já chegou à casa dos 7 quilômetros. A lentidão é por conta da rodovia, que está com uma das faixas interditadas para a retirada desse caminhão. E olha, tem início na altura da rodovia dos agricultores. Então, nesse momento, ainda há reflexos por conta do veículo de grande porte que está por ali. Há cerca de 1 hora, 7 quilômetros registrados, segundo a concessionária que administra o trecho. Então, o motorista que puder evitar também esse outro ponto da rodovia Dom Pedro vai fazer um bom negócio nesse momento. Quilômetro 115, sentido Jacareí. A lentidão vai até o quilômetro 122. E hoje, na rodovia Zeferino Vaz,
há um trecho na altura do Real Parque com interdição de faixa sentido Paulínia, mas nesse caso, ali no quilômetro 116 do famoso Tapetão, o ponto que está congestionado, parado, é por conta de obras. Então, nesse momento, quilômetro 116 da Zeferino Vaz, a SP 332, próximo ao Real Parque, motorista que passar por ali vai ver uma das faixas sentido Paulínia interditada, mas é por conta de obras. Isso faz com que o motorista reduza a velocidade, mas nada comparado aos outros dois trechos, aí sim com muita lentidão. Quilômetro 115 da Dom Pedro, sentido Jacareí, por conta de um caminhão quebrado, e Trevo da Leroy, onde há lentidão por conta de um acidente registrado no quilômetro 128. Agora são 10 da manhã, mais 51 minutos. Deixa eu trazer uma informação também que está neste momento no portal band.com.br. A manchete aponta que Cid acertava pagamento em dinheiro vivo dos gastos de Michele, segundo apontam mensagens. Quem são os personagens envolvidos? Coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em conversas interceptadas pelo celular, teria revelado a preocupação com a forma de pagamento das despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As mensagens trocadas com assessoras da ex-primeira-dama destacam que as despesas de Michele fossem pagas em dinheiro vivo. O próprio Cid demonstrou preocupação em um caso de eventual revelação desses gastos. O medo do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro é que, uma vez descobertos os gastos de Michele, isso poderia ser interpretado como rachadinha. A defesa de Michele não se manifestou, mas o aliado e advogado Fábio Weingarten classificou o tema como requentado. Segundo o bolsonarista, não há nada de ilegal e as despesas em espécie foram pagas apenas para proteger os dados tanto da ex-primeira-dama quanto do ex-presidente. Mauro Cid está preso, investigado pela Polícia Federal por envolvimento no esquema que teria fraudado os cartões de vacinação de Bolsonaro, da filha mais nova e de assessores. O celular do coronel passa por perícia pelas autoridades. O que dizem muitas vezes os principais críticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro é a de que a possível fraude no cartão de vacinação pode ter sido um gatilho para outros assuntos muito mais fortes, muito mais bombásticos. Agora, se essa conversa tem esse potencial ou não, os próximos capítulos vão dizer. Já não é fato novo o uso em dinheiro vivo da família Bolsonaro para compras, inclusive de imóveis, mas agora surge a informação também das despesas pessoais. Acho que diante de outras denúncias contra o ex-presidente e o núcleo familiar, essa talvez não seja, neste momento, a com potencial de ser bala de prata para a família Bolsonaro. Mas não pode se desprezar um indício que a Polícia Federal vem apontando que pode levar para uma investigação mais profunda. Tiago. Heitor, desculpa aí se os ouvintes ouvirem um cachorro latindo, é a minha cachorrinha aqui, tá? Então, só pedir desculpa aí aos ouvintes. Ela faz parte do nosso Manhã Bandeirantes também. Como é o nome dela? Vamos lá, essa história envolvendo a questão do dinheiro depositado para Michele Bolsonaro tem que ser muito bem avaliado, porque é o seguinte, Mauro Cid tinha um papel muito importante ali no Palácio do Planalto. E ele usa de argumento que esse dinheiro era depositado como dinheiro vivo para não expor os dados do presidente e da primeira-dama. Essa é a justificativa que ele dá. Mas chama a atenção porque esse não é um procedimento muito comum, depósito em dinheiro. E por que chama a atenção e parece algo ligado à questão de rachadinha? Porque o modus operandi dele. Porque o UOL revelou, o portal UOL trouxe, de que esse dinheiro era depositado de forma fracionada. O que é isso? Por exemplo, tinha um valor lá, e aí ele dividia esse valor em vários pacotes no caixa eletrônico e fazia depósitos separados com a diferença de minutos. Isso geralmente é feito em casos de rachadinha, e por isso chamou a atenção da Polícia Federal, para que o órgão responsável
que faz o monitoramento bancário não chame a atenção desse órgão bancário e ele não informe as autoridades de depósitos de alto valor. Então, sem dúvida nenhuma, esse caso tem aí uma chance de ser muito mais bombástico do que o cartão de vacinação. E há uma preocupação política também, porque agora o nome de Michele Bolsonaro vem no meio desse novo escândalo que está rondando a família Bolsonaro. E ela era apontada, inclusive pelo PL, pelo Valdemar da Costa Neto, como uma possível candidata para substituir Bolsonaro, porque o PL já leva em conta que Bolsonaro vai estar inelegível em 2026. Mas isso pode afetar a imagem da ex-primeira-dama. Então a gente tem que esperar para ver, tem que esperar a investigação da PF, que faz uma investigação séria, para ter certeza de onde vem esse dinheiro. Porque agora, o que é preciso saber é de onde vem esse dinheiro. Se esse dinheiro vem das contas pessoais do presidente e da ex-primeira-dama, não tem problema nenhum, cada um paga as contas do jeito que quer, fazendo depósito bancário, por Pix, cartão de crédito, isso não tem problema nenhum. Mas se detectar que esse dinheiro não tem origem nas contas pessoais, aí sim a investigação vai continuar e pode ser um problemão para Jair Bolsonaro e também para Michele Bolsonaro. E sem dúvida nenhuma, essas mensagens que foram interceptadas levantam muitas suspeitas. Mas no nosso país é sempre aquela questão da inocência até que se prove o contrário. E por enquanto são apenas indícios e quem tem que provar, quem está acusando, então a Polícia Federal vai ter que agora criar materialidade para provar que isso se trata sim de rachadinha. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que é delicado para a família Bolsonaro, porque não é a primeira vez que se fala de rachadinha. O Bolsonaro já investigado por rachadinha no gabinete quando era deputado. E vamos colocar um negócio aqui. Para deputados federais, deputados estaduais, para vereadores, esse tipo de rachadinha, é triste falar isso, mas é algo bem comum, não é algo fora do comum, não. O que chama atenção é que se isso foi realizado na presidência, seria algo novo. Mas a gente tem que esperar para ver. Inclusive, falando de rachadinha, tem até vereador de Campinas que também é investigado pelo Ministério Público, que está agora com ação na Justiça sobre rachadinha. Então é algo muito sério e que infelizmente, atinge todas as esferas do nosso poder. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa com a gente pelo 97102-1493, 97102-1493. A participação do nosso ouvinte Adriano Vermelho, justamente sobre esse assunto que nós citamos, as novas informações a partir da apreensão do celular de Mauro Cid. Ele diz que o véu da suposta inocência política continua a cair, revelando a mais escandalosa, nua e crua corrupção que não surgiu ontem ou no ano passado. É histórica, mas que vinha sendo veementemente negada ou por uma falta de malícia ou por mais de subterfúgio político, na opinião do nosso ouvinte. Como ele diz sempre, segundo aqui na mensagem, nada como tempo, uma boa investigação e até mesmo a perda de poder da máquina governamental para explicitar todos os maus feitos. Ouvinte Adriano Vermelho participando com a gente. Pois não? É engraçado que esses casos que estão vindo à tona são muito casos de corrupção de baixo clero, né, na Câmara dos Deputados, né, que é rachadinha. Esses esquemas são muito ligados ao baixo clero. Quando eu falo baixo clero, para os ouvintes entenderem, são deputados que não têm muita influência nas decisões da Câmara. E o Bolsonaro, quando foi deputado, ele não era um deputado que tinha muita influência, ele era do baixo clero da Câmara dos Deputados. Então são crimes que chamam a atenção, que geralmente estão ligados ao baixo clero. Por que eu falo baixo clero, que estão ligados ao baixo clero? Como eles não têm esse acesso às grandes decisões, eles geralmente não estão envolvidos nos grandes escândalos de corrupção. É uma coisa terrível de se falar, porque a gente está falando aqui sobre a divisão da corrupção no nosso país. Mas é basicamente isso. Porque se você lembrar do Mensalão, o escândalo da Odebrecht, com envolvimento de deputados, eram de deputados que faziam parte das grandes decisões, que geralmente eram presidente da Câmara, que estavam ali na mesa diretora, líderes de partido. Então, para a gente ter essa diferença, é o que chama a atenção também. A participação também do nosso ouvinte, o Marco Silva Bedin, falando sobre a paralisação parcial dos motoristas por aplicativo
nas grandes cidades do Brasil. Para você que está chegando agora, 11 da manhã, o Quinto Sinal marcou aqui na Rádio Bandeirantes. Está prevista para hoje, ao longo do dia, uma paralisação por parte de motoristas e também com a adesão de alguns entregadores de serviços por aplicativo. Começou às 4 da manhã, deve ser encerrada às 4 da manhã de terça-feira. A categoria está chamando de day off, um dia para que o motorista fique em casa e assim possa reivindicar maiores valores mínimos para a corrida e cobrar o reajuste do pagamento por quilômetro rodado, que, segundo a própria categoria, através do presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de São Paulo, que nós ouvimos agora há pouco, Eduardo Lima de Souza, o aumento já foi feito, o cliente já está pagando, mas o repasse não chega ao prestador de serviço. Em Campinas, houve uma concentração de trabalhadores em frente à sede da Uber na cidade. Eles estavam antes próximo ao Moisés Lucarelli, estariam nesse momento ainda na pista esquerda da Avenida Orozimbo Maia, no centro da cidade. Eles estão usando adesivos e o que foi, primeiramente, algo quase pontual de alguns motoristas, está se tornando quase um grito de ordem da categoria. Mínimo de R$10 eu cancelo, é o adesivo que eles estão colocando, dizendo que não vão mais aceitar corridas com valores abaixo de R$10. E o nosso ouvinte, o Marco Silva Bedin, escreve dizendo que ele acredita que o motorista por aplicativo tem sim que ter uma remuneração melhor, mas é preciso ter benefício do INSS. Tem que contribuir como todos os trabalhadores, senão não é justo com a maioria que contribui. Agradecendo também ao ouvinte Edivalmir, que está participando com a gente também pelo nosso WhatsApp. Mensagem que chega também do nosso ouvinte Bruno Henrique. Bom dia, Heitor Fredo e Thiago Prudente. Que frio é esse? E o meu Palmeiras empatou e o meu Guarani ganhou do Sampaio Correia. Um abraço do Bruno Henrique, torcedor bugrino e também palmeirense. Esse, digamos, juntou o Thiago e Heitor numa pessoa só, hein, Prudente? Exatamente. Inclusive eu estava no Brinco de Ouro no sábado, acompanhei aí Guarani e Sampaio Correia. Fazia um tempinho que eu não ia no Brinco, fui matar um pouco da saudade. Jogo que você também acompanhou na tela da Band com a narração do Carlos Batista e no microfone da Rádio Bandeirantes com o Leandro Bolles. Na sequência, nós vamos para um rápido intervalo e atenção para essa informação que chega confirmada pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui em Campinas. Um policial militar aqui no interior de São Paulo matou 2 colegas de trabalho na manhã de hoje. 2 mortes já confirmadas. Uma delas de um oficial da Polícia Militar, capitão da PM, e a outra de um segundo sargento. Tiros de fuzil foram efetuados dentro de um quartel. Depois do intervalo, vou trazer para você toda a atualização desse caso, mas um sargento matou um oficial, capitão da Polícia Militar, e matou um outro sargento, além de efetuar outros disparos. Isso foi no interior de São Paulo, está acontecendo agora, inclusive, a preservação do local. Vamos falar também sobre uma outra ocorrência que marcou o final de semana em Campinas. A Polícia Civil investiga um disparo por arma de fogo que aconteceu dentro de um bar no bairro Cambuí. E tem também informações para a economia popular. Vem aí um novo projeto de carro popular. A gente vai explicar para você como funciona e qual a expectativa de preços também para algo que está bem caro nos últimos anos no país. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação e prestação de serviços aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Aproveite o especial de bebidas do Iga Atacado. Cerveja Petra escura Long Neck 330ml 3,49. Cerveja Skol Puro Malte 350ml 2,69. Chopp V&Beer Hexa Malte 1,5 litro 12,79. Skol Beats Mojito lata 269ml 4,99. Ofertas válidas somente nesta segunda 15 de maio. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Acesse iga.com.br. Beba com moderação. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E a política de restrição de fronteira da era Covid aqui nos Estados Unidos, conhecida como Título 42, expirou com dezenas de milhares de imigrantes que se acredita estarem agora concentrados no norte do México. A fronteira não está aberta, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. O governo também está lançando novas e estritas medidas políticas para a suspensão do Título 42. Isso inclui a implementação de uma nova regra de asilo que vai impedir em grande parte os migrantes que passarem por outros países para buscar asilo aqui nos Estados Unidos. A regra proposta no início deste ano presumirá que os imigrantes não são elegíveis para asilo no país se não buscarem refúgio primeiro em um país pelo qual transitaram, como por exemplo o México, a caminho da fronteira. Os migrantes que garantirem uma consulta por meio do aplicativo CBP On serão isentos, de acordo com as autoridades. Se os migrantes forem considerados elegíveis para asilo, eles podem ser removidos por meio de rápido processo de deportação, conhecido como remoção acelerada, que no caso os impediria de entrar nos Estados Unidos por 5 anos. E Elon Musk anunciou que encontrou finalmente o novo CEO para o Twitter, meses depois de ter prometido renunciar ao cargo. A nova contratação ocorre depois que Musk fez uma pesquisa perguntando aos usuários se ele, no caso, deveria renunciar, mas com a maioria dos usuários votando a favor. Musk não forneceu o nome do novo CEO, mas o Wall Street Journal informou, citando fontes, que Linda Yaccarino, chefe de publicidade da NBC Universal, estava em negociações para o cargo. Elon Musk diz que em breve vai se tornar o presidente executivo e também diretor de tecnologia do Twitter. Resta saber se o novo líder vai ajudar a convencer os anunciantes a voltar ao Twitter depois que muitos fugiram devido a preocupações sobre a conduta na plataforma e dúvidas também sobre o futuro da empresa. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 11 da manhã, 8 minutos, e olha, um policial militar na cidade de Salto, cidade vizinha a Itu, região de Sorocaba, matou 2 colegas de trabalho na manhã de hoje. Há relatos de testemunhas de que um sargento, informações já também checadas pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, através da produção da Band+, o sargento teria disparado contra um capitão da Polícia Militar, o capitão Josias, e o segundo sargento da Polícia Militar, o sargento R. Silva. Quem efetuou o sargento da Polícia Militar, Gouveia, utilizou um fuzil no local. E estão agora presentes comandante do batalhão da Polícia Militar daquela área, que é o batalhão de número 50 do Policiamento do Interior, e o subcomandante. Ainda não há informações sobre outras pessoas feridas. O atirador se entregou e foi detido. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender essa ocorrência, está presente no local também para a tentativa de resgate para eventualmente outras vítimas que também tenham sido atingidas, se não diretamente pelos disparos, mas pelos estilhaços, mas já há confirmação de 2 mortes. O capitão PM
Josias e o segundo sargento PM R. Silva estão entre essas vítimas. Não é um caso isolado, porque na madrugada de sábado para domingo, uma cena muito parecida com essa aconteceu no estado do Ceará, mas no caso, um policial civil que matou 4 colegas de trabalho na cidade de Camocim, cidade que fica ao norte do estado do Ceará, cerca de 300 quilômetros da capital Fortaleza. 2 casos que precisam ser observados pelas autoridades, porque os maiores índices de suicídio hoje são registrados entre as forças de segurança, e quando a gente vê 2 policiais dentro das suas corporações, dos seus ambientes de trabalho, promoverem cenas como essa, há que se olhar e se jogar luz sobre o que está acontecendo dentro dessas categorias. Uma informação extremamente triste e preocupante que chega nesse momento da cidade de Salto, região de Sorocaba, viu, Thiago Prudente? É um caso que chama bastante atenção, mas eu acho que o ponto central é o que você levantou. É a questão do psicológico desses agentes de segurança, né? A gente precisa de um investimento rápido na questão de assistência para esses oficiais, para esses PMs, e são 2 casos numa distância de tempo muito curta. O outro foi na madrugada de sábado, e agora esse hoje, então chama bastante a atenção. Não dá nem para saber se um caso acabou influenciando o outro, mas sem dúvida nenhuma eu acho que o alerta que fica agora é a questão psicológica, porque esses policiais estão sob muita pressão. A gente precisa colocar isso, estão sob muita pressão, ganham pouco, porque a Polícia de São Paulo é uma das mais mal pagas do país, então é preciso a avaliação criteriosa, e eu acho que é mais do que investimento, porque às vezes o Estado gasta muito investindo em armamento, em carros, numa estrutura gigantesca, e esquece o ser humano que está ali por trás daquela farda, esquece que ele tem uma família, esquece que ele precisa de assistência. Então acho que o Estado tem que ficar mais atento a isso, para que haja um cuidado com esses policiais, para que eles tenham uma assistência, porque não é fácil. Heitor, você que trabalha com jornalismo policial mais diretamente, sabe que não é fácil nem pro jornalista policial que já trabalha com esses casos. Imagina só pro policial que está envolvido diretamente, porque não é só o crime, às vezes é a família, e quando você chega no local de crime que alguém morreu, você tem toda aquela emoção da família que tem alguém que perdeu alguém num caso envolvendo, por exemplo, um homicídio, e toda aquela carga cai sobre o policial, que é a pessoa da linha de frente. Então acho que é preciso pensar muito sobre isso e ter um cuidado e principalmente uma atenção do que acontece dentro dos quartéis e fora deles, para que a vida desses policiais seja a melhor possível e tenham cuidado. E as notícias de policiais que vêm sendo muitas vezes mortos em operações é mais um fator para deixar ainda mais pesado o psicológico de alguém que trabalha numa força de segurança e que eventualmente esteja precisando desse acompanhamento psicológico por parte do Estado. Tem uma notícia atualizando a informação que nós demos na última sexta-feira, de um policial civil que foi cumprir um mandado de busca e apreensão em uma chácara, um bairro de sítios que fica na cidade de Mojimirim, e na sexta-feira nós trouxemos a notícia de que ele foi baleado, levou um tiro na cabeça e estava internado. Nesta madrugada, a confirmação por parte do hospital e também da Secretaria de Segurança Pública da morte desse policial civil, baleado por um homem suspeito de tráfico de drogas e venda de anabolizantes. Ele estava internado desde sexta-feira na UTI da Santa Casa de Mojimirim, mas não resistiu. O policial foi com uma equipe para cumprir esse mandado, para saber se na casa desse suspeito de fato haviam porções de drogas e também produtos anabolizantes, mas antes mesmo da entrada da equipe, ele foi atingido com um disparo de fogo na cabeça. A operação foi cumprida e, de fato, ele foi preso, esse homem, também pela posse desse material anabolizante. E responde agora, num primeiro momento, por tentativa de homicídio. Agora por homicídio, e a polícia vai tentar, dentro do inquérito, ouvir todos os relatos, porque esse homem afirma que acreditou se tratar de uma invasão de assaltantes
e não de uma operação da polícia. Ele tinha uma arma regularizada como CAC, caçador, atirador esportivo ou colecionador, e utilizou essa arma dentro da residência para disparar contra o policial civil. Para a gente seguir com nossas informações também do que acontece aqui na nossa região, aqui na cidade de Campinas, a Polícia Civil está investigando um disparo de arma de fogo que aconteceu dentro de um bar na rua Padre Almeida, no bairro Cambuí, em Campinas, na madrugada deste domingo, por volta de 00:30, madrugada de sábado para domingo. Policiais militares foram acionados para atender essa ocorrência em uma casa noturna. No local se encontraram 3 pessoas, 22 anos, 24 e 26 anos, as 3 baleadas, um homem e uma mulher com ferimento na região da perna e um outro homem com ferimento na mão. A perícia do Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados, caso registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal no plantão da primeira delegacia de polícia de Campinas. Trabalho agora para investigar quem foi que efetuou esse disparo e também saber qual o motivo do início dessa confusão. Caso que a gente vai acompanhar e que você vai ter mais informações dentro da programação da Band+. 13h no Acontece, com a apresentação hoje do Gustavo Gimenez, e às 16h traremos mais informações dentro do Brasil Urgente. Para a gente trazer também destaques da nossa economia, Tiago Prudente, o governo Lula escolheu o Dia da Indústria, 25 de maio, portanto daqui 10 dias, para anunciar um novo projeto. O projeto de um carro popular. 3 pontos serão atacados pelo governo através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, que tem à frente o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Redução na carga tributária, incentivo ao uso de componentes nacionais e programa de financiamento para veículos. Como é que funciona uma ação como essa? A ideia é que o carro seja o mais brasileiro possível, o mais barato possível na fabricação e que chegue com um preço que o brasileiro consiga pagar, porque hoje está muito caro ter carro próprio no Brasil. A ideia do governo é essa. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está coordenando essa iniciativa, já se reuniu com representantes da Renault, que produz o Kwid no Brasil, que é o carro mais barato hoje no país. O mais barato, né, Heitor? R$70 mil. Veja só. É um carro simples no país. A ideia é que o carro caia de valor ali para uns 50 mil. Qual que é a ideia do governo? A Anfávia foi procurada, que é quem representa as montadoras, mas ela diz que essa negociação está sendo feita direto com as montadoras, porque tem uma relação de compliance. Então, por que está sendo feito direto com as montadoras? Porque o governo está tentando organizar com as montadoras que não é preciso criar um novo carro, mas que os carros de entrada dessas montadoras, Hyundai, da Chevrolet, a GM, tem uma redução do preço. E como o governo vai fazer isso? Incentivando o uso de produtos nacionais, que ao mesmo tempo incentivaria a indústria nacional a produzir mais, e também diminuindo a carga tributária. E para ajudar na compra desses veículos, criando uma linha de crédito especial para quem for comprar carro. Então, essa taxa de juros que a gente tem hoje não seria utilizada nessa linha de crédito, o que tornaria a compra de um carro muito mais barato. O governo pretende que os carros caiam para baixo dos R$60 mil. Então, por exemplo, em algumas marcas, vou pegar a Hyundai, hoje um HB20, que é um carro de entrada da Hyundai, não sai por menos de 80 mil. O da GM, que é o Onix, não sai por menos de 80 mil. E a ideia é que esses carros caiam de preço para abaixo dos R$60 mil. Essa é a ideia do governo. Está sendo negociado com cada montadora. E pelo que a gente já vê nos bastidores, Heitor, há um interesse sim das montadoras que os carros caiam de valor, porque elas teriam redução nos custos de produção e, teoricamente, elas continuariam ganhando a mesma coisa na venda desses veículos. É claro que para a gente que é o consumidor, seria ótimo uma redução de preço, sem dúvida nenhuma. Agora vamos ver como é que o governo vai fazer esse malabarismo, porque a ideia do governo é exatamente essa. Voltar à ideia do carro popular, mas sem descaracterizar os veículos, porque as montadoras argumentaram o seguinte: se a gente tirar muitos itens do carro, o brasileiro não vai querer comprar esse carro,
porque o brasileiro gosta de um carro com mais itens. Então a ideia do governo é essa, está sendo discutido com as montadoras, e a expectativa é que o projeto seja lançado no dia 25 de maio, que é o dia da indústria, e então a gente vai ter esse novo componente aí, lembrando que as vendas de carro, as montadoras estavam reclamando da alta taxa de juros e não estavam conseguindo vender. E só para acrescentar, esse projeto pode afetar outros carros que já são de outros patamares, porque com a redução do custo, o governo espera também puxar o valor de outros carros para baixo, pelo menos esse acordo que está sendo firmado aí com as montadoras. Eu espero que dê certo e saia do papel, porque, olha, pagar mais de 80 mil num carro de entrada, com a atual taxa de juros, porque é difícil alguém ter 80 mil em cash para pagar à vista um carro. Tá muito complicado, tá muito difícil. A taxa básica de juros definida pelo Banco Central é de 13,75% ao ano. Ela foi mantida na última decisão do dia 3 de maio de 2023 pelo Copom, apesar de toda a cobrança pública por parte do governo federal. Isso na prática faz com que, mesmo que o valor do carro, a produção final, seja de R$60 mil, na hora de fazer a conta de um financiamento, o que esse consumidor vai pagar de juros ainda é um valor muito alto. É que o próprio presidente Lula, num evento recente, disse que o brasileiro ele calcula a partir da parcela que ele paga por mês, se é possível fazer a compra ou não dentro do orçamento e não necessariamente com a taxa de juros. Então, reduzir esse valor pode fazer com que a parcela também fique menor. Mas com 13,75% de juros, ainda vai ser muito caro ter carro no Brasil, mesmo com essa nova iniciativa de ter a volta dos carros populares, né, Tiago? Ainda vai ficar difícil, por isso que o governo vai tentar lançar essa linha de financiamento. Como é que essa linha vai se dar, a gente não sabe ainda, se serão os bancos públicos que vão financiar essa nova linha de financiamento, ou se os próprios bancos das montadoras, porque tem montadoras que têm bancos, né? Tem acordos com os bancos para fazer os financiamentos de carro 0 quilômetro. Então, eu acho que é uma articulação do setor, e como há uma pressão, eu acho que há uma chance grande de sair, Heitor, porque há um interesse das montadoras. Então, assim, como há um interesse das montadoras, isso pode acabar ali dando uma impulsionada. E também pode ter um outro efeito, a queda no valor do carro usado, que afeta principalmente o preço do IPVA. Por quê? Porque voltando à venda de carros 0 quilômetro, aumento da produção de carro 0 quilômetro, porque o brasileiro vai fazer a seguinte conta: vou comprar um carro usado de 40 mil, se o zero está 60 mil e com a taxa de financiamento do zero é melhor, às vezes ele opte por comprar um 0 quilômetro. Então pode fazer também ali um desaquecimento da venda de veículos seminovos e usados no país. Eu, por exemplo, comemoraria, porque o meu carro já é 2020 e eu nunca vi, o meu IPVA só sobe. Geralmente nos anos anteriores o IPVA caía, né, nos anos seguintes, mas o IPVA só sobe porque o carro fica cada ano mais caro. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo nosso WhatsApp 971021493, 971021493, trazendo também opinião sobre os assuntos que nós destacamos na manhã desta segunda-feira, hoje dia 15 de maio de 2023. Agradecendo a participação aqui do nosso ouvinte Wagner Marcondes, comentando a respeito do assunto que trouxemos agora há pouco em relação à investigação dos gastos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele escreve o seguinte: como autoridades promovem uma verdadeira caçada ao ex-presidente e a seus simpatizantes, sendo, na opinião do Wagner Marcondes, as mesmas autoridades que foram capazes de reconduzir um condenado ou ex-condenado, como queiram, a assumir a presidência da República. Na opinião dele, a verdade é que nosso país é de conveniências. Cada um procura defender o seu, nem que para isso seja necessário jogar o país no lixo. Opinião do ouvinte Wagner Marcondes. Também participando com a gente nesta manhã, a ouvinte Antonieta, sobre o ataque que aconteceu de um policial militar a 2 colegas de farda na cidade de Salto. Os policiais arriscam a vida e em troca recebem o ódio da nossa esquerda dita progressista, é o que escreve a Antonieta. Acho que o assunto é um pouco mais complexo do que isso, viu, Antonieta? Acho que não é só a antipatia de uma parte da sociedade, o problema envolvendo os trabalhos
ligados à segurança pública, mas agradeço a opinião, agradeço também a sua participação. A participação do ouvinte Edivalmi escreve o seguinte: Heitor e Tiago, a culpa dos preços nas alturas dos veículos e de outros produtos no Brasil é sempre dos impostos. Ele concorda que são altos, tem muitos impostos no consumo e acaba virando um efeito cascata na extração dos produtos na base, mas até chegar no produto acabado tem muita coisa também que poderia ser barateada, na opinião do nosso ouvinte Edivalmir. Obrigado também pela atenção. Fiquei devendo uma informação importante de saúde pública aqui na cidade de Campinas, porque a partir de hoje, a Secretaria de Saúde da cidade abriu a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade. As vacinas estão disponíveis em todos os centros de saúde até o próximo dia 31 de maio, que é a data final que o Ministério da Saúde estipulou para a campanha da vacinação. Para receber a dose, é preciso apenas apresentar um documento com foto. E se você tiver a carteira de vacinação, é importante para que seja feito o acompanhamento dos outros imunizantes que você já tenha recebido. O imunizante protege contra a gripe A, H1N1 e H3N2 e a chamada B-Vitória. No dia 10 de abril teve início a campanha de vacinação na cidade. Desde então foram aplicadas mais de 141 mil doses da vacina contra a gripe. Os públicos que mais preocupam nesse momento são as crianças entre 6 meses e 5 anos, porque apenas 14% desse público foi imunizado, e o de gestantes, com 20% da imunização. Nos dois casos, a Prefeitura trabalha com uma meta de 90%. E uma dúvida importante que sempre surge nessa hora: quem tomou recentemente a vacina bivalente contra a Covid-19 ou pretenda tomar nos próximos dias, tem algum problema a aplicação também da dose da vacina contra a gripe? Não há, segundo as autoridades em saúde, qualquer contraindicação. É possível receber o imunizante de uma vez só, os 2 imunizantes, é possível um intervalo curto entre eles. O importante é buscar a proteção. São 11 da manhã e 27 minutos. Tiago Prudente, ficamos por aqui na manhã desta segunda-feira, agradecendo ao nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes e fazendo o convite, porque amanhã, às 10 da manhã, estaremos de volta por aqui. Até amanhã, boa segunda-feira, boa semana para todos os nossos ouvintes. A partir de agora, o noticiário esportivo com a repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a vitória do Guarani contra o Sampaio Correia, a derrota da Ponte Preta para o Londrina e a expectativa porque domingo tem derby que você acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Nossa Área com o comando do Carlos Henrique está chegando a partir de agora. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. 10 da manhã, amanhã estaremos de volta e continue com a programação da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Vem aí o Derby Campineiro, Ponte Preta e Guarani, no confronto 205, dia 21 de maio às 18 horas no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Brasileiro 2023. Um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade.